Salve, salve galera, eu sou o Ricardo Nunes do canal Ponta Taco e nosso personagem de hoje é esse cara aqui que nada mais é que o grande rival do Kwid, na eterna luta pelo carro, para ser o carro mais barato do mercado brasileiro. Ele que é nada mais nada menos que o sucessor espiritual do Uno, Uno que eu posso falar bem porque eu tive um Fiat Uno Mille Fire, o nome dele era Piero, né, nome de famoso piloto italiano, e eu vou avaliar mais do que nunca se ele é um sucessor à altura do meu saudoso Piero, se ele realmente vale a pena, né, você ter seu dinheiro investido nele, né, para ser o carro mais barato do Brasil. Uma luta que o tempo todo entre ele e o Kwid, um fica mais barato que o outro, daqui a pouco o Kwid fica mais barato, depois ele fica mais barato. E vamos compará-lo com o Kwid, que já apareceu nesse canalzinho de YouTube também, e compará-lo também com outras opções do mercado que têm preços semelhantes e propostas semelhantes. Mas, antes de mais nada, vamos falar do Fiat Mobi. O Mobi foi lançado no Brasil em 2016 com para ser o sucessor do Uno, usar a mesma plataforma da segunda geração do Uno, mas uma versão encurtada. Ele é um carro bem curto, diga-se de passagem, tem 3 metros e 66 de comprimento e apenas 2 metros e 30 de entre-eixos. É um entre-eixo realmente muito curto. Ele é um carro muito pequeno, na verdade, né? Muito estreito, muito curto. Tem um teto altinho, que é dessa vibe de SUV. Temos também vários detalhes diferenciados nessa versão, né? Um carro muito simples, muito assim, basicão, com design sem grandes surpresas. Essas lanternas grandes, nessa tampa do porta-malas que é toda de vidro. Isso gerou muita polêmica na época do lançamento, né? Porque dizia, mas vai quebrar, se o menino der uma bolada, acontecer alguma coisa, pode acontecer um dano maior. Pois bem, já tem aí, estamos em 2024, tem aí 8 anos no mercado e não ouvi falar de grandes problemas relacionados a isso, né? Essa tampa de vidro. Aqui tem um tratamento que torna ele mais escurecido, né? Para não ser tão transparente como aqui em cima. E o Mobi tem vários detalhes bem peculiares, né? Temos aqui as rodas de aro 14 polegadas, são rodas de ferro, né? Com calotas. Opcionalmente você pode botar rodas de galete. Aqui na medida 175 por 265, aro 14. E ele já teve várias versões, já teve Easy Like, Easy, IR, tem até a versão com câmbio automatizado, aquele famigerado, aquele horroroso da lógica, né? Câmbio muito ruim, que dava muitos trancos, teve problemas também de confiabilidade. Hoje ele só está disponível com motor 1.0 aspirado e câmbio manual. Tem apenas duas versões hoje, a Like de entrada, está saindo por R$ 72.990. E esse aqui, o Mobi Tracking, né, que é R$ 3.000 mais caro, R$ 75.990. E que adiciona, entre outros itens em relação ao Mobi Like, vários adereços com uma pegada um pouco mais off-road, né? Deixa ele com a carinha mais de carro off-road. Tem essa soleira, essa barra, as barras no teto longitudinais. Tem a soleirinha personalizada com o nome Tracking, com esse símbolo diferenciado. Tem todos esses paralamas, essas molduras das casas de roda de plástico escurecido. Uma simulação, né, um suporte aqui para o farol de neblina, sendo que aqui não tem. Temos também esse mocap aqui no capô, né, com esse desenho que parece o símbolo da maçonaria. Tem aqui, de novo, outro detalhe que parece o símbolo da maçonaria aqui em cima. E basicamente é isso aí, basicamente um pacote estético em relação ao Like, né? Que adiciona esses R$ 3.000 a mais. Deixa ele com a carinha um pouco mais descolada, bem parecido com a pegada do Kwid Outsider, diga-se de passagem, né? Eles são rivais em muitas coisas até nisso. Mas uma coisa que vale destacar no Mobi também é o vão livre do solo, né? Ele tem uma boa altura em relação ao solo. Realmente esse carro não pega em nada. E, cara, olhando a média de preço, né? Lembrando que quando gravamos o Kwid, estava havendo, né? A, o incentivo do governo, né, baixando o preço dos carros, estava Kwid saído por R$ 58.990. Esse, essa mamata acabou, né, os carros já subiram de preço de novo, e hoje o carro mais barato do Brasil oscila nessa faixa aí, né, o Kwid já saindo aí por R$ 69.000, Citroën C3 também na versão de entrada também sai por esse valor, e o Mobi tá nessa faixa aí, de R$ 72.990 a R$ 75.990 desse tracking aqui, né. Pois bem, é um carro sem grandes firulas, um design já bem conhecido do público, né, não, é um carro bonito assim, dá gosto de ver, né? Não é um carro feio, não é um carro estranho. Particularmente, eu simpatizo, eu gosto um pouquinho mais do design dele do que do Kwid. E você vê muitos móveis também com escada no teto, mostrando que ele realmente acabou herdando esse papel de sucessor do Uno, né? Mas alguns detalhes podem desagradar muito o móvel na convivência com ele, principalmente a questão do porta-malas. Antes de mais nada, temos aqui a gloriosa chave, né? Chavinha canivete, bem simples no móvel, né? Você destrava ela por aqui e apenas tranca e destranca as portas. E temos aqui um porta-necessaire
Chamam de porta necessaire porque me recuso a chamar de porta-malas esse compartimentinho aqui com apenas 235 litros de capacidade, que nem com o auxílio da Elise você consegue levar uma boa quantidade de itens aqui, né? Cara, não tem como, mano. Você olha isso aqui, que coisa ridícula, mano. O do Quid, pelo menos, com 290 litros, é usável, né? Até dá pra você botar umas compras de mercado, levar uma malinha pra uma viagem de fim de semana. Mas com esse porta necessaire aqui do Mob, sem condições. Você pode rebater o banco traseiro, que também não é muito utilizável, né? Vou falar dele já já. Mas é esse o espaço que você tem. Nada de acabamento, tudo na lata e tal, enfim. Uma séria crítica que podemos fazer ao Mob é com relação a esse detalhe aqui. Pois é, tudo muito simples. Tem um nomezão Fiat aqui no meio, né? E a tampa é bem levinha, né? Até porque é toda de vidro. E tá vendo? Batendo aqui, ela não quebra, mesmo sendo toda de vidro. Agora, depois dessa pequena visão da história do Mob, de como ele se tornou no mercado, vamos abrir o capôzinho ali, porque eu preciso falar com vocês de mecânica e como é o desempenho e como é o consumo desse cara aqui. Vamos lá. Aqui está o glorioso motor 1.0 Fire Evo, sim, ele mesmo, aquele mesmíssimo 1.0 Fire, que já foi utilizado em Uno, em Palio, lá no início dos anos 2000. Inclusive o meu glorioso Uno tinha esse motor 1.0 Fire, motor já, ó, com anos e anos de estrada aí, já atingiu a maioridade faz tempo. E tá em linha, né, ele foi um pouquinho capado, né, por causa das regras do Procon L7, perdeu um pouco de desempenho. Hoje, como está aqui no Mob, esse 1.0 de 4 cilindros em linha e 2 válvulas por cilindro, sim, é um motor 8 válvulas, hoje cada vez mais raros, né, motores de 2 válvulas por cilindro, ele aqui tem, e rende a potência de 74 cavalos com etanol e 71 cavalos com gasolina a 6.250 giros, e um torque de 9,7 kgfm com etanol e 9,3 kgfm com gasolina nos 3.250 giros. Como todo motor aspirado, o torque vem alta, mas até aqui, levando em conta que é um aspirado, não é tão alto assim, né? Os 3.200 giros é uma faixa utilizável, né? Ele é um carro que ele tem um câmbio bem curto, como todo carro 1.0 aspirado, então você consegue explorar bem essa faixa de rotações, né? A faixa onde o torque aparece. Bem, claro que não dá para esperar desempenho de motor 1000, né? Motor 1.0 aspirado, ainda mais esse motor Fire que já é um motor um tanto quanto antigo, né? Foi sofrendo atualizações com o tempo, mas continua um motor de concepção bem antiga, né? É um carro que faz de 0 a 100 na casa aí dos 16 a 16,5 segundos. Então realmente é um carro bem lento, um carro que demora, moroso para ganhar velocidade. É um carro que sofre, principalmente na estrada. Andei com ele majoritariamente em estrada, andei na cidade também. E até na cidade, você percebe que falta fôlego para o Mob, sabe? Ele é um carro, como ele tem uma primeira e uma segunda curtinhas, na saída ele até que vai bem, na média ali. Mas é um carro que sofre muito com falta de desempenho, é um carro bem... Apesar de ser um carro leve, né? Um carro lento, um carro que sofre muito para ganhar velocidade, você tem que pisar, reduzir marcha, e aí ele vai. Então, realmente, o desempenho é um ponto a se criticar no Mob, né? Nisso, o Quid supera. O Quid demonstra uma agilidade bem maior, né? Nas saídas, nas arrancadas e tal. Nesse ponto aí. Já no consumo, eu diria que ele é um pouco pior também que o Quid. O Quid mostrou um consumo, apesar de ter aquele tanque bem menor, de apenas 38 litros, o tanque do Mob tem 47 litros de capacidade. O Mob tem um consumo tanto quanto pior, né? Abastecido com etanol, como esse aqui, fiz a média de 8,8 km por litro de etanol, andando, assim, cidade e estrada. Claro que com ar ligado, estava testando desempenho também, então também dei umas pisadas um pouco maiores. Mas, sinceramente, eu esperava um consumo um pouquinho melhor desse motor, tá? O Quid realmente foi bem mais eficiente desse ponto de vista. Até porque o Quid tem 3 cilindros, então, querendo mais, querendo não, é uma peça, um cilindro a menos, né, para consumir combustível. Mas tem esse detalhe aí. Então, basicamente é isso. O Mob é um carro que não tem um desempenho que agrada, assim, não puxa bem. E o consumo poderia ser melhor. Não é ruim, mas poderia ser melhor, né? Visto que rivais como Kwid e até Onix, né? O Onix Plus, com motor 1.0 turbo, tinha um rendimento bem melhor. Então é isso aí. Sindicato da Manta Acústica e do Braço Fotográfico podem pegar seus piquetes e protestar na sede da Fiat, porque aqui não temos nada disso. Mas é um carro de entrada, né? Um carro low cost. Então não dá para esperar esse tipo de coisa, né, de um carro desse aqui. Então agora, vamos lá para dentro, para mostrar para vocês como é o apertadíssimo espaço do banco traseiro. Lembrando que carros compactos são um dos pouquíssimos casos em que quem entra por trás sofre mais do que quem entrado. E quando seguimos ao som das maritacas, adentramos aqui o banco traseiro do Mob. E olha como a porta é toda simplona, é uma peça única aqui de plástico, né? Então já sabe, né? A tendência de ter ruído e tal é bem grande. Nada macio ao toque,
Só tem plástico duro aqui. Bancos aqui em tecido, né? Claro, não dá pra esperar nada diferente disso. E é um banco tanto quanto durinho, né? Tem essa padronagem até bonita, né? Com essa temática track, né? Essa temática aventureira que o Mob traz o tempo todo. Apoio de cabeça em 3 pontos para todos, como a lei exige. Mas é isso aí. Vamos lá, né? O banco do motorista está ajustado para mim. Eu que tenho 1,65 m de altura, então não sou referência de cara alto. E olha só, o espaço que fica para minha cabeça, pequeno. Uma pessoa um pouquinho mais alta já vai ficar bem apertada aqui. E o espaço que está para os meus joelhos aqui, ó. Sim, o banco está ajustado para alguém com 1,65 m. E olha, assim, tá, tem um palmo, quase um palmo. Põe aí, sei lá, 3/4 de um palmo. Mas ainda assim já tá bem no limite, tá? Se eu chegar o banco um pouquinho para trás, já vai apertar bem quem vai aqui atrás. E olha que eu não sou tão alto assim, né? Basicamente dá pra dizer que aqui atrás apenas crianças mesmo podem viajar, porque é realmente muito acanhado, é muito apertado o espaço. Tem esse porta-copos aqui, mas nada de entrada USB nem saída de ar, para quem vai aqui atrás. E os bancos dianteiros têm cor de cabeça inteiriço, né? Tal como no Kwid. Aqui a gloriosa manivela, vidro elétrico só na frente, ó. Dança da manivela, tá vendo? A dança da manivela. O vidro desce, ó, e desce todo, ó. Você que gosta de manezão de andar com o braço assim, ó. O vidro desce todo. Temos aqui, tá, esse acabamentinho, né? Meio, né? Tá bom? Mas aqui na maçaneta, parafuso aparente. Então é, basicamente, isso aí. Nada de alça PQP pra ninguém. Não tem nada disso. E aqui tem uma coisa interessante aqui na frente, ó. Você aperta aqui, tem esses porta-óculos. E aqui você puxa, tem esse espelhinho aqui, ó. Para ver as crianças aqui atrás, até porque apenas crianças mesmo podem viajar aqui. Recurso bem curioso. Isso meu antigo não tinha não. Agora vamos lá na frente para a gente ver como é que é os detalhes, né, que tem a mais, principalmente nesse mob tracking. E dar um rolezinho com ele para ver como que é a convivência no dia a dia. Adentrando aqui o banco, né, dianteiro. Mesmo acabamento lá de trás, né, tem tudo plástico, tá? Não tem nada diferente disso, tudo plástico duro, plástico do pagode. E os botões dos vidros elétricos. Retrovisores são manuais. Os retrovisores elétricos você também pode adicionar no pacote opcional, né, que adiciona também as rodas de giga leve. E temos aqui o volantinho, né, como espero o volantinho com o nome da Fiat escurecido, tal, tem esse acabamentinho black piano para dar uma aparência de acabamento um pouquinho melhor. Vamos ligar o ar-condicionado aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Painelzão tá completinho, né? Tem um contagiros no cantinho ali. O velocímetro bem grandão, né? Dando destaque as informações. Temperatura do fluido de arrefecimento e o nível de combustível do tanque. E ali, e aqui você tem um controlador de velocidade, né? Um limitador de velocidade. E você tem também o odômetro parcial. Temos a gloriosa central multimídia de 7 polegadas. Em cima da Fiat aí, ó. Que beleza. Opa, baixar o volume. Tá rolando aí. Retrovisorzinho claro que não é eletrocrômico. E aqui no parasol tem uns espelhinhos, mas sem iluminação. Mas é até que visualmente é agradável, né, esse desenho dos bancos e tal. O painel tem um desenho diferentinho, é todo plástico duro, mas tem esse desenho, mas as peças têm um aspecto frágil, né? Os botões aqui do ar-condicionado, que é todo analógico, diga-se de passagem, tem um aspecto frágil. Os botões aqui para você setar, né? As informações ali do computador de bordo. Aqui os embaçador traseiro. E o câmbio manual de 5 marchas que tem uma folga. Não importa a marcha que você engate, ó. A folga que tem no trambulador. Não tem jeito, ó. Ó, qualquer marcha, olha a folga que tem. Isso nunca resolve isso. Tomadinha 12 volts e uma entrada USB para parear com o multimídia. E esse saída de ar-condicionado que não conversa. Aqui é meio retangular. As laterais é redondinha. Saída de ar de Celta aqui, ó. Redondinha. O volante não tem regulagem nem em altura, nem de distância. E o banco é bem alto. Eu estou na posição mais baixa do banco, mas ele ainda está alto. Acho que é para forçar uma coisa meio que de SUV, né? Talvez seja isso. Já que o Kwid também tem essa proposta. E esse é uma versão mais aventureira. Não sei se o Mobilike é assim também. Teria que andar para saber. Mas essa é a impressão que temos. E, ademais, é isso aí. Nada a mais assim para acrescentar sobre o Mob. A retrovisor você regula aqui no joystick manual. E é isso aí. Basicamente não tem grandes coisas a se falar sobre o Fiat Mobi não. Por dentro é isso. Vamos encerrar então dando um rolezinho com ele. Para contar para você se
vale a pena você gastar esse dinheiro no Mobi, né? Se entre ele e o Kwid, qual é o mais vantajoso? Se ele é realmente um sucessor à altura para o Fiat Uno e as considerações finais. Então, vamos colar vocês aqui no vidrinho aqui, ó, na GoPro. Vou dar um rolezinho com o Mob Tracking por aí, para você ver minhas impressões. Bem, então agora a bordo do Mob Track, né, enquanto vamos pegando aqui o viaduto. Bem, uma coisa que eu posso começar falando do Mob, né, é que ele é um carro um tanto quanto barulhento e áspero. Esse motor Fire sempre foi um motor áspero. Eu até gosto, né, de motores ásperos e tal, mas diferente dos tricilíndricos, esse motor de 4 cilindros aqui, ele não vibra tanto, claro, né, afinal tem um cilindro a mais, mas o barulho dele, principalmente em rotações mais altas, deixa eu ver, fazer até um pataquinho aqui, ó, pra vocês verem, ó, tá vendo? Como o barulho quando chega em 4.000 giros incomoda, sabe? Um barulho chato, uma coisa, sei lá, que você percebe que tá forçando muito o carro, enfim. Não é um barulhinho, um ronquinho gostoso, é um ronquinho que incomoda mesmo, né? Mas, para uso na cidade, né, assim, depois de embalado, o torquezinho, ele até que se defende bem, em velocidade de cidade mesmo, de até 60, 70 km por hora, ele até que vai bem, mas uma coisa também que a gente deve dizer do Mob é que a falta de desempenho dele é bem irritante, principalmente em estrada, né? Ele é um carro que demora muito para ganhar velocidade, muito moroso. As ultrapassagens, principalmente com ar ligado, exigem muita precaução, né? Muita cautela, muito cuidado. Eu recomendo, inclusive, que você desligue o ar-condicionado sempre que quiser ultrapassar qualquer veículo na estrada para ele ganhar um pouquinho mais de rendimento. E, cara, é um carro que o tempo todo ele passa uma sensação de que é não tão refinado assim, né? Apesar de mais refinado que o Kwid. Para vocês verem o nível do Kwid, sabe? Andando com o Mob, ele me parece mais um carro usável, sabe? Um carro mais bem projetado, mais bem feito. Ele passa um carro um pouquinho mais resistente, bem feito que o Kwid, né? Ele não tem tantas falhas que o Kwid tem. Por exemplo, tem aqui 2 limpadores de para-brisa, tá vendo? O Kwid só tem um. Tem 2 lanternas de ré. Enfim, detalhes que não são tão pobres como no Kwid, né? 4 parafusos por roda e até o acabamento, o painel e tal. Você vê que é um pouquinho mais bem feito, né? Que no Kwid, né? Um pouquinho melhor nesse quesito aí. Bem, a área envidraçada, né? A visibilidade tanto de retrovisores como de para-brisa em si é bem boa também. É um carro pequeno, né? Fácil de estacionar também, fácil de manobrar. Esqueci de falar com ele parado, mas a direção aqui no Mob é hidráulica. Então, mais um sintoma, né? Mais um claro sinal de que ele é um carro de um projeto um pouquinho mais antigo, mais defasado, né? Nisso o Kwid está na frente, o Kwid tem direção elétrica, muito mais leve e precisa aqui nesse carro aqui. A direção desse carro é hidráulica. Em estrada é bom, né? Que dá um pezinho a mais, mas na cidade, em manobras, você percebe que comparado aos outros carros do mercado, né? De hoje em dia, é um volante um pouco mais pesadinho, sabe? Um pouquinho mais complicado nesse sentido. Câmbio e embreagem muito leve, como todo Fiat tem. O freio tem essa clara característica dessa alicatada mais potente, tá vendo? Você pisa, ele é um pouco mais incisivo que o do Kwid. Eu gosto, prefiro o freio como é aqui no Mob, né? Dá uma pegada mais firme assim, dá mais confiança no freio. E de curva, cara, de suspensão, eu não sei se por essa versão específica, a Tracking, tem uma suspensão mais alta e tal, mas eu percebi que ele é um tanto quanto mole, sabe? Você muda, ó, tá vendo aqui, ó, como ele balança a carroceria? Ele tem um balanço, ele aderna mais. Ele canta pneus com uma facilidade maior também. Curvas não tão rápidas, ele faz cantando muito o pneu. Bem parecido com o que há no Kwid, né? Talvez por eles terem pneus estreitos, né? Eles tendem a sofrer mais, até essa tendência maior em cantar pneu. Mas ele não passa tanta confiança por isso. O pneu canta muito fácil e a carroceria rola um tanto quanto demais as curvas, sabe? Isso me incomodou um pouco a maneira como a carroceria rola. Acho que poderia rolar um pouco menos. No Kwid, ele passa a sensação de ter uma suspensão um pouquinho mais firme, mais rígida, né? Para absorver buracos, a do Mob é melhor. O Mob, ele filtra melhor na buraqueira e tal, você sofre menos. O Kwid, ele passa os rebotes mais secos, as pancadas mais secas. Olha que frase perigosa, passa as pancadas mais secas, para quem está aqui na cabine. E o Mob é um pouquinho mais amortecido, o que entra um pouco até no ponto que eu falei, né? Que o Mob passa a impressão de ser realmente um carro um pouquinho mais refinado que o Kwid, né? Um pouquinho mais bem feito, sabe? Tem esse detalhe a se observar. Ademais disso, em curva, o Mob não passa tanta confiança por essa característica, né, da carroceria rolar muito, é uma coisa que a mim incomoda bastante. Não me senti tão seguro, tão confiante. Apesar que o Kwid também tem esse problema, né? O Kwid ele também tem uma rolagem excessiva da carroceria, ele sai muito de frente. Esses carros em si, né, Mob e Kwid não são muito afeitos a curvas rápidas e tal. Não são muito afeitos a dar rápido, na verdade, né? Os motores 1.0 aspirados sofrem, né? Eles são
carros majoritariamente urbanos, feitos para isso aqui, para andar na cidade, para o dia a dia, o pare anda. Tanto que o consumo na cidade e na estrada é muito parecido, né? Devido ao fato de na estrada o motor está muito estressado. Esse carro aqui, a 100 km por hora em quinta marcha, que é a última, o motor já vai ali nos 3.200 RPM mais ou menos, né? 3.100, 3.200 giros. A última marcha quinta é um pouquinho mais longa, para melhorar o consumo, para 1.0 aspirado, claro, né? Mas continua sofrendo bastante em rodovia. É um carro que você sente falta de torque, de potência no dia a dia. Mas é econômico, né? O Kwid é bem mais. Mas um carro que você vai gastar pouco combustível, pouco com seguro. Um carro principalmente para o ir e vir, sei lá, você vai só para ir para o trabalho e voltar. Ou então um carro para quem acabou de tirar a habilitação, entendeu? Tá. Ó, o pessoal correndo aí, tá vendo? Você que acabou de tirar a habilitação e tá querendo um carro para ir praticando, treinando no dia a dia, tal, ganhando habilidade, experiência. Esse aqui é um carro muito bom para isso. Porque é um carro pequeno, um carro fácil de estacionar, tem embreagem leve, uma alavanca de câmbio leve, né? Um câmbio fácil de engatar, bem macio, bem levinho. Apesar dessa folga no trambulador. Mas um carro urbano muito amigável, muito prático. Não vai ter uma grande potência que possa assustar, né? Um cara recém-habilitado. Vamos seguindo, ó, acompanhando a corrida que tá tendo aqui, ó. Lembrando que hoje é domingo de bastidores, hoje é domingo de Ramos. Tá rolando essa corridinha aqui de manhã cedo. E basicamente é isso aí, né? É um carro majoritariamente urbano em quebra-molas, buracos e tal. Ele filtra um pouco melhor. O fato dele ter essa boa altura em relação ao solo, ele sofre muito menos, né? Com qualquer desnível, pancada, coisa que possa atingi-lo, né? Assim, no assoalho e tal. O Kwid também é alto, né? Mas o Mob é um pouquinho mais, ele passa essa solidez um pouquinho maior que no Kwid. Aparenta ser não tão frágil como o Kwid é. Então, se ele é um sucessor à altura do Uno, e se ele é melhor que o Kwid, na minha impressão, na minha convivência, né, esse período que eu passei com o Mob me pareceu mais carro, sabe? Ele me pareceu um carro melhor feito, melhor projetado, que passa menos a sensação de ser uma coisa... talvez seja forte a expressão que eu vou dizer, mas meio que feito a facão, feito de qualquer jeito, como o Kwid é. O Mob é uma... Talvez por ter sido projetado lá em Betim, né, já bem tropicalizado, ele realmente se mostra mais... olha, desse tombozinho você viu, tá? Ele se mostra mais bem adaptado às condições das ruas, né, aqui do mercado brasileiro. Apesar que ainda assim é um carro bem aquém dos outros rivais na categoria aí, né? Então, se fosse para escolher entre ele e o Kwid, o Mob me parece ser mais carro, me parece um carro um tequinho melhor. Próxima pergunta, é um sucessor à altura do Uno? O famoso Uno com escada no teto, tem vários móveis aí já com escada no teto aí, ganhando 1.000 cavalos de potência instantaneamente. Olha, eu acho que não, viu? O Uno era muito mais econômico, o Uno demonstrava bem mais valentia, encarava bem mais coisas. O que não falta são memes na internet aí de Unos passando por cada situação adversa numa boa. Então tem esse ponto aí, né? O Mob ele me parece mais frágil que o Uno, sabe? Ele não mostra tanta robustez, tanta confiabilidade como o Uno passava, né? É um carro confiável, claro, um carro de manutenção barato, um carro simples, mas o Uno me parecia mais bem adaptado às condições brasileiras. Me parecia um carro mais raiz, bem mais raiz que esse Mob aqui. E a última pergunta que eu tenho a responder para vocês é: nessa faixa de preço, vale a pena você comprar? Entre ele e o Kwid, qual é a melhor compra? Sinceramente falando, cara, ainda precisa andar no Citroën C3. Tá faltando a avaliação dele aqui no canal. Mas eu tenho a impressão que o C3 é um carro bem melhor que esses dois e tá na mesma faixa de preço. O C3 é mais espaçoso, é um carro um pouquinho mais novo. É claro que também tem as falhas dele, né? Tomou 0 estrela no Latin Cap, isso é uma falha grave, não dá pra dizer que não. Ele tem esse grande problema. É um carro também bem low cost, que demonstra isso o tempo todo que é low cost. Mas pelo menos em espaço interno tal, e construção, ele parece estar um tequinho acima desses dois, né? De Kwid e de Mob. E se vale a pena comprar um Kwid ou um Mob, cara, realmente eu não consigo indicar para ninguém um carro desses aqui. Eu iria num HB20, um Onix ou um Polo com 1 ano de uso, ou até 2. São carros que ainda vão estar novos, em boas condições de uso e com o mesmo preço praticamente. Ou se for mais caro, coisinha muito pouca. Geralmente quem compra esse tipo de carro compra parcelado, né? Então são valores que você consegue diluir aí, né, no valor da parcela e não pagar tanto, né? Então, sinceramente, vai valer mais a pena você gastar esse dinheiro num carro um pouquinho melhor. Vai num... se aperta um pouquinho mais, dilui mais na parcela, paga uma parcela um pouquinho maior, mas vá de HB20, de Onix, de Polo, você vai estar num carro muito superior,
a diferença de carro versus a diferença de preço compensa, cara. São carros muito melhores que eles aqui, com muito mais espaço, muito mais refinamento. Os móveis são carros que na estrada, quando o caminhão passa do lado, o carro balança todo, enfim. Não passa muita confiança, sabe? Muita robustez. São carros meio esquisitos, assim. Então, basicamente é isso aí. Entre Kwid e Mobi, em quem você iria, eu não recomendaria nenhum dos dois. Recomendaria que você investisse um pouquinho mais e pegasse um carro bem melhor, que são carros principalmente desses três que eu falei, né? Do HB20, do Onix, do Polo e até do 208, né? Que foi o 208 na versão 1.0 aspirada. Também é um carro muito mais refinado, muito mais bem feito, com essa mesma faixa de preço aí. Mas, se você for usar um carro apenas para trabalho, para ir para o trabalho, voltar, acabou de tirar a habilitação e tal, o Mobi é um carro bom para esse tipo de uso, para você que acabou de aprender a dirigir e tal, para ser um carro de ir do ponto A ao ponto B na cidade e tal. Mas você consegue com uma diferença tão pouca de preço, pegar um carro muito melhor, 6 a 0, tão usado de um ano aí, que vai estar novo ainda, né, em condições boas de uso. Então, para concluir minha pensata, o raciocínio é esse aí. Vale a pena você pegar um carro um pouquinho melhor, você num hatch 1.0 aspirado um tequinho acima e não sofrer com esses carros aí, né, com Kwid Mobi, que demonstram o tempo todo que são carros low cost, que são carros, ó o barulho que me incomoda, ó. O tempo todo ele passa essa sensação de que, sei lá, cara, é um carro muito abaixo e que você tá gastando dinheiro demais, pagando 70 mil reais num carro que, sabe, não entrega o que você esperaria nessa faixa de preço. Pois bem, para encerrar é isso aí mesmo. Para dúvidas mais profundas, questões mais íntimas, parcerias e ações, o e-mail do canal é puntataco96@gmail.com. E também, se quiser saber bastidores do canal, tal, o que está acontecendo, notícias, volte e-mail, ponho stories lá, ponho rios, algo do tipo. O Instagram do canal é @canal.taco e o meu Instagram pessoal é @ricknunes19, tá bom? Então vai lá, se inscreva no canal, deixa o like, o comentário, compartilhe com os amigos. E é nóis, valeu, fui!